De Olhos Bem Fechados é o último filme dirigido por Stanley Kubrick, um dos cineastas mais perfeccionistas e enigmáticos da história do cinema. Lançado em 1999, o filme acompanha o casal Bill e Alice Harford, interpretados por Tom Cruise e Nicole Kidman, em uma história que começa com uma simples conversa conjugal e termina levando o espectador a um mundo secreto que talvez nunca devesse ser visto. Bill é um médico bem-sucedido que vive uma vida confortável em Nova York. Ele tem dinheiro, status, uma esposa bonita e uma filha saudável. À primeira vista, tudo parece perfeito, mas durante uma conversa íntima, Alice revela uma fantasia que abala completamente a segurança emocional do marido. A partir desse momento, Bill embarca em uma jornada noturna pela cidade, guiado por curiosidade, desejo e insegurança. O que começa com uma série de encontros estranhos, logo se transforma em algo muito maior. Uma sociedade secreta formada por pessoas poderosas, onde máscaras escondem rostos e talvez também escondam a verdade. De Olhos Bem Fechados não é apenas um filme sobre sexo ou traição, é uma obra sobre poder, desejo, hipocrisia social e o que acontece quando alguém comum invade um mundo que deveria permanecer oculto. Eu resolvi reassistir esse filme depois de muitos anos, justamente porque vocês voltaram a pedir para mim ali nas enquetes e nos posts. Mas eu acredito que vocês tenham sido guiados, né, a esse impulso de pedir por esse filme, justamente por conta do caso do Jeffrey Epstein, que voltou, né, a ficar aí mencionado na internet por conta de um documento aí que foi liberado com mais de 3 milhões de páginas referente ao caso Jeffrey Epstein. Para quem tá por fora desse cara, é um cara que supostamente tirou a própria vida uns anos atrás. Aí ele era um cara que era um milionário aí do mercado financeiro, muito popular, era um figurão aí dentro do mundo das celebridades, pessoas famosas e poderosas, onde ele fazia festas muito bizarras em sua ilha particular, deixando ali o caso do P. Diddy no chinelo, né? Porque é um negócio muito sujo, envolvia pessoas poderosas de dinheiro, de fama e renomes dentro da política, que supostamente estavam envolvidos com ele dentro de um mercado, né, de tráfico humano, digamos assim, envolvendo não só humanos adultos, como crianças também. Eu não vou entrar muito nos méritos desse caso aqui, porque eu não tenho propriedade para falar a respeito. Você encontra materiais aí bem ricos na internet sobre o caso Jeffrey Epstein, mas é impossível você assistir esse filme e não traçar um paralelo com isso aqui, porque basicamente é sobre isso que esse filme fala, né? Sobre os grandes poderes da elite oculta, né? A elite oculta seriam pessoas muito famosas, muito ricas e que, às vezes, são pessoas muito poderosas e ricas e que você nem conhece. Elas estão apenas nas sombras, né? Controlando e administrando o mundo. O que você assiste, o que você consome, e você não faz ideia quem são essas pessoas. Mas digamos que existe uma teoria de que eles que regem o mundo, né? Aí a gente entra no campo aí do conspiracionismo, ou daquele assunto de tipo, só não vê quem não quer. Então, é um assunto bem delicado, mas a gente sabe que seitas existem, isso é um fato, né? Agora, como elas se comportam e o que elas fazem nas sombras, daí já é outra história. E há quem diga que esse filme foi não só uma história, mais uma das obras de Stanley Kubrick, mas também como uma espécie de denúncia. É como se ele soubesse do que acontece nesse submundo aí, né, da elite oculta, e resolvesse explanar. Várias coisas apontam para que isso seja uma denúncia, né? Aí a gente alimenta mais teorias, né? O próprio Stanley Kubrick tinha um filme, o filme tem umas 2 horas e 40, se eu não estou enganado, o filme inteiro, né? Porém, aparentemente 24, 25 minutos desse filme foram tirados. Então, o que a gente assiste hoje, tá faltando coisas que ele inseriu na obra e resolveram tirar. O estúdio resolveu tirar, alegando de que poderia estar comprometendo algumas pessoas. Que pessoas? Aí fica no ar o mistério. Só que o mais bizarro desse caso é que 3 ou 4 dias depois do lançamento do filme, Stanley Kubrick é encontrado morto no seu apartamento em Londres, porque aparentemente teve uma morte aí fulminante. É um mistério que fica permeando ali o filme, porque é um filme que ele é repleto de questões enigmáticas, né? Um filme hoje, para ser produzido, né, rodado, gravado, ele não leva mais do que 4 meses, 5 meses, assim, vamos estourar a bolha aqui, 6 meses para a produção ficar 100% pronta, né?
Esse filme levou 1 ano e 2 meses para ficar pronto. Como o Stanley Kubrick tem medo de voar de avião, ele tinha, né, medo de voar de avião, ele não saía da Europa. Então, tudo foi montado na cidade na Inglaterra, em Londres, né? Foi gravado tudo lá em estúdio. Ele chegou a montar um pedaço de uma rua de Nova York em estúdio, assim, para simular Nova York, e sempre com aquele perfeccionismo, né? Até a distância de uma placa para outra, ele fez tudo igualzinho Nova York, para poder gravar em estúdio, né? Então, Tom Cruise, Nicole Kidman, que eram casados na época, era o casal queridinho de Hollywood, tiveram que passar meses fora de casa, né? Porque eles moravam nos Estados Unidos, morando ali, justamente porque o contrato tinha algumas questões meio em aberto. Então, eles não pularam fora do projeto e ficaram até o final. E é por isso que esse projeto levou tanto tempo. Tiveram tomadas ali, Tom Cruise atravessando uma porta, por exemplo, que levou, sei lá, várias filmagens, assim, 40, 50 vezes filmar as cenas. E o próprio Tom Cruise falou que na época teve até uma úlcera, né? Tanto que estressava fazer várias cenas a mesma coisa, o mesmo movimento, até que o Kubrick localizasse a questão do frame perfeito, né? E quando a gente fala em gente famosa e seita, é impossível você não mencionar no próprio Tom Cruise, né? Que ele tá na frente, ele é o líder, né? Ele é a cara, né, da propaganda da Scientologia, que também é uma instituição meio religião, meio seita, né? Que tem nos Estados Unidos, muito poderosa. E o Tom Cruise tá ali há muitos anos. Existem casos sobre a Scientologia e o Tom Cruise que poderiam render até um vídeo próprio, né? Sobre o relacionamento dele com a ex-esposa, com a família, com os filhos. É bem delicado, mas eu não vou deixar isso para esse vídeo. Quem sabe a gente fala sobre outro vídeo. Mas é bem interessante esse caso, né? De, envolver uma seita no oculto, e o próprio ator que protagoniza o filme é a cara de uma das maiores seitas conhecidas hoje, né, na América do Norte, né? Que seria a Scientologia. Se você ainda não assistiu esse filme, né, é um filme de 99, eu acredito que vale a pena assistir sim. É um filme que é um pouco longo, ele é um pouco arrastado, e isso pode afastar algumas pessoas, né? A galera mais jovem talvez encontre ali uma resistência para assistir esse tipo de filme. Para mim, podia ter mais meia hora, não tem problema nenhum. Desde que a história seja bem contada, tá tudo certo. E esse é o caso, né? Stanley Kubrick, ele sabe filmar, sabe dirigir e sabe contar uma boa história. E a história aqui, sim, é muito bem construída. Os momentos de silêncio, os momentos de tensão, os momentos em que aparentemente não está acontecendo nada, tudo bem filmado, muito bem feito, instigando sua curiosidade. Isso aqui, pra mim, é ouro, tá? Então, fica a dica, caso você não tenha assistido. Esse filme hoje, acredito que está disponível apenas no Telecine, tá? Eu tive que assistir de outros meios aqui, mas vale a pena, tá? E a partir de agora, eu vou contar o filme inteiro, né? Por mais que o filme tenha 2 horas e 40 e tal, o vídeo não vai ser tão longo assim, né? Porque muita coisa aqui a gente acaba deixando de fora, porque como eu falei, eu não vou deixar de fora nada relevante da história, né? Mas é que tem muito momento contemplativo no filme, então essas partes a gente não descreve, né? A gente bota aqui na tela, na edição, mas eu vou contando a história de uma forma um pouco mais dinâmica para você entender começo, meio e fim. E mais pro finalzinho a gente volta para falar algumas questões sobre simbologia, interpretações, final explicado, né, algumas curiosidades. Então, se você quiser ver essa parte do vídeo, fica aqui comigo, né? Pega sua pipoquinha, seu refrigerante e vamos embora. E nessa história nós vamos acompanhar o personagem Bill, interpretado pelo Tom Cruise, e a personagem Alice, interpretada pela Nicole Kidman. Você percebe ali que o casamento deles parece um casamento de fachada. Você nota isso pela frieza da forma como que eles se tratam, né? Eles estão se arrumando ali para um baile de gala, né? Uma festa exclusiva ali pra gente da elite. E ele tá meio que se arrumando, ela pergunta, como é que eu tô? Tô bonita? E ele fala assim, sim, tá linda, tá perfeita. Mas ele nem olha pra ela. E ela percebe isso, mas também não aparenta nas expressões dela algum tipo de, meu Deus, como eu sou largada pelo meu marido, né? Tipo, não, simplesmente ela parece o normal entre eles ali. Logo eles saem, né, deixam uma babá cuidando da filha deles, e eles encontram um amigo muito rico também lá, né, nessa festa, que aparentemente é quem tá organizando o evento ali, o baile. Cara, mas não demora muito tempo pros dois meio que separarem ali durante a festa, né, pra pegar uma bebida e tal. E o Bill, ele encontra um cara que estudou medicina com ele ali, tava lá tocando piano com a banda da festa. Ele, que estranho. Ele até pergunta pra Alice, né, tu lembra desse cara? Ele estudou comigo? Ela, não lembro.
eu vou lá chamar ele. E é nesse momento que eles se separam, assim, né? Ela vai pra um lado, ele vai pro outro. Ele vai lá, troca uma meia dúzia de palavras com o cara, só que o cara logo é chamado pro trabalho, né? Mas ele fala que vai ficar na cidade, vai tocar ali durante alguns dias num bar de blues que tem ali perto. Ele, beleza, fica por isso. Logo, mostra a Alice bebendo ali um champanhe e tal, e se aproxima um cara muito mais velho do que ela, assim, dizendo que ele é de outro país, de outro continente, inclusive, e começa ali a flertar com ela. E ela vai cedendo. Daqui a pouco eles estão dançando juntos, você sente uma tensão sexual muito forte ali, ela fazendo uma espécie de resistência, só que sem resistir tanto assim, e o cara dando umas investidas, convidando ela para ir pro andar de cima, onde supostamente teria umas obras de arte para eles olharem. Você vê que o caminho daquilo ali tá indo para outro lugar, assim, né? Mas, paralelo a isso, o Bill, né, o personagem do Tom Cruise, tá lá conversando com duas modelos, também flertando, e quando eles estão caminhando para um lugar onde elas até mencionam o seguinte, a gente vai te levar para onde o final do arco-íris nos leva. Fica um negócio meio vago no começo, né? Mas isso depois se conecta com um ponto bem interessante do filme. Mas eles estavam indo para algum lugar e eles são abordados. Um cara para o Bill e fala assim, cara, precisamos de ti aqui. O cara, o teu amigo ali, o proprietário da festa, tá precisando de ti. E eles saem dali. Quando eles avançam, ele chega numa espécie de um banheiro bem luxuoso, inclusive, onde tem uma moça nua, dopada, e o amigo dele muito preocupado e desesperado com o bem-estar dela ali, né? E também, lógico, ele é casado, então também preocupado com que descubram que ele estava ali com uma outra moça. Mas o Bill é médico, ele avalia a moça e tal, e ele vai ficar bem, cara. Ela vai ficar bem. Bota uma manta em cima dela para proteger ela do frio e tal. E aparentemente ela aplicou muitas doses de drogas. Aparentemente ela já tinha esse tipo de problema com isso. E ele fala, você precisa parar com isso. É importante que você não aplique mais. Ela só vai assentindo com a cabeça e tal. Enfim, o amigo dele pede sigilo, por questões óbvias. E, enquanto eles estão ali, a Alice ainda tá lá com aquele cara mais velho nos flertes. Mas ela, aparentemente, resistindo às investidas dele. Mas ela já tá bem alterada pelo álcool e tudo. Mas ela, ainda no final, quando ele tava dando suas últimas investidas, ela, não, com licença, eu sou casada, e sai fora. E ele fala, não, mas eu preciso te ver de novo. Ela, não vai acontecer. E saem dali. Quando eles chegam em casa, é aqui que vai rolar uma certa conversa que acaba evoluindo para uma discussão que vai dar o start para as peripécias e aventuras que o personagem Bill vai viver aqui nesse filme, cara. É muito interessante, porque eles estão tendo um diálogo enquanto eles estão se trocando, tirando a roupa da festa e tal. Ela pergunta quem eram aquelas modelos, né? Ele fala, eu conheci em algum lugar, mas nada demais. Ela fala, eu percebi que você tava flertando. Ele não tava flertando, mas ele tava assim. Estavam à distância, mas dá pra ver que ele tava flertando, assim. E daqui a pouco ela começa com uns papos meio esquisitos, tipo, pô, tu é médico, qual é o tipo de relacionamento que tu tem com as tuas pacientes? Ele fala, peraí. Uma coisa é tu falar que eu tô flertando com duas modelos numa festa, outra é tu falar que eu não sou profissional com as minhas pacientes. Ela fala, mas aí quando elas tiram a roupa na tua frente, como que tu se sente? Como tu acha que elas pensam? Daí ele começa com aquele papo de que homens e mulheres são diferentes, né? As mulheres não são igual os homens no sentido de, ver uma pessoa nua na tua frente já ativa o instinto, né? Não é bem assim que funciona. Daí ela começa a rir, debochar dele, como se tu não sabe o que as mulheres pensam, tu não sabe o que elas sentem. E ele tá sendo confrontado ali, ele fica um pouco incomodado. Daqui a pouco ela começa a falar. Cara, esse monólogo aqui é muito impactante, porque ela descreve as coisas com certo detalhe e não aparece. Ela conta de uma memória que eles tiveram, né? Eles foram em algum momento de férias para uma praia, um lugar paradisíaco e tal. E na medida que ela vai falando dessas férias deles, das coisas que ela vai narrar aqui agora, não aparecem flashbacks pra gente. Só aparece ela e ele no quarto. Trocas de olhares e ela descrevendo a cena. E volta pra câmera mostrando o rosto do Tom Cruise chocado com o que ele tá ouvindo, com ódio, provavelmente, né, com raiva, só que bem contido, assim. E ela começa a falar que eles estavam lá e de repente surgiu um cara que era um militar, né, um cara da marinha, passou lá pelo hall do hotel e ela olhou pra ele, achou ele muito bonito, ele olhou pra ela por uma fração de segundos, assim. E ela disse que o sentimento que ela teve naquela hora foi de, tipo, largar tudo
e ir atrás daquele cara. Inclusive, ela descreve umas coisas bem sexuais aqui, referentes aos impulsos que ela teve assim, né, na cabeça dela sobre aquele cara, mas acabou não cedendo aos desejos, né? Mas eu acho que o ponto dela aqui era falar que as mulheres também têm desejos sexuais, elas também reprimem alguns impulsos e que não são tão diferentes assim dos homens. Me pareceu esse argumento. Você que estiver assistindo aí, se for alguma mulher e leu diferente esse diálogo, compartilha aqui comigo, por favor, que vai acrescentar bastante na interpretação do filme aqui. Mas eu achei bem interessante essa forma que ela expõe esses desejos ocultos dela aqui, e ele, com zero maturidade, não sabe lidar, com zero maturidade, né? Ele não sabe lidar com o que ele ouve. Ela vai dormir e ele sai caminhando e vagando ali por Nova York, no frio, à procura de algo para acalmar o seu espírito. Tanto que ele vai caminhando e vai mostrando cenas dela tendo relações sexuais com esse marinheiro ali, né? Com esse militar da marinha. E que aparentemente, supostamente, não aconteceram. Mas aquilo fica na cabeça dele. O fato dele imaginar o que ela descreveu perturba muito a mente dele, né? E eu não tô aqui pra julgar o personagem, porque ouvir isso da tua parceira, da mulher que tu ama, não deve ser nada fácil. Mesmo quando você pode também ter o rabo preso. Aqui no filme não mostra o personagem Bill antes dessa noite, né? Tomando nenhuma medida que a gente possa julgá-lo, né? Tipo, ele é médico, tudo, mas tá lá aquele lá flertando com as duas moças. A gente não sabe se ele ia pras vias de fato, porque o filme não nos mostra, joia? E da mesma forma que a gente também não sabe se ela faria o que ela fala que tinha desejos. Fica assim, subentendido. São apenas desejos e tensão reprimida. Mas que até então nenhum dos dois de fato fez. Mas aquilo fica na cabeça dos dois, né? E ele sai vagando pela noite e, cara, é aqui que começa as bizarrices. I thought if he wanted me, even if it was only for one night, I was ready to give up everything. Na verdade, antes dele sair vagando pela noite, tem um detalhe, né? No meio daquele diálogo, aquela tensão ali entre eles, toca o telefone. Aí quando ele atende, é um paciente dele que ligaram dizendo que o cara acabou falecendo. E ele vai lá visitar. Quando ele chega lá, ele é recepcionado pela filha desse paciente dele. Ele atende muitas pessoas ricas, assim, né? E essa moça fala que o pai estava bem naquele dia. Ele estava conversando, jantou bem, mas aparentemente ele já era tratado em casa, porque você vê os equipamentos médicos ali no quarto dele, né? E foi dormir. Em outro momento, quando ela foi lá conversar com ele, ele já não estava mais respirando. E aí ele fala, pô, não, mas tá tudo bem, né? Isso a gente já sabia que poderia acontecer e que pelo menos ele morreu em paz, tudo mais. E ela, do nada, começa a chorar. E a gente, no começo, pensa, pô, tá, beleza, tá chorando, né? Pai morreu e tal. Do nada ela pega, olha pra ele e fala que ama ele. Ama o Bill, né? E tenta beijar ele. Beija ele, ele afasta. Ele fala, você tá misturando as coisas, a gente nem se conhece, cara. A gente se viu poucas vezes. Mas ela tá com uma tensão esquisita, assim, de... Quando eu tava assistindo, ainda comentei com a minha mulher. Ela tá querendo dar pra ele, cara. Ela tá querendo... ela tá com algum, né, um impulso, assim, muito forte. Porque ela fala que é casada com um cara ali, que ele é um professor de matemática e tal. Mas quando ele pergunta pra puxar assunto, assim, ela não fala com nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de amor por essa figura, né? Ela só fala que sim, como se fosse só mais uma pessoa na vida. E do nada chega o marido dessa moça, eles, né, fingem naturalidade e tal, e ele fala umas palavras de conforto ali pra ela, tal, que o pai, né, foi uma figura muito, muito bacana, um cara que teria orgulho dela, tal, e ele vai embora. E aí ele volta pra casa, conversa com a esposa, e aí aqueles pensamentos, aquelas visões dele, que ele tá tendo dela traindo ele pega e sai pra vagar na noite. E aí, de fato, que ele vê as coisas bizarras que a gente vai descrever de agora em diante. Porque primeiro ele tá ali vagando, né, tendo esses vislumbres bizarros na mente dele. Ele lembra do amigo dele que estaria tocando piano num bar ali, né? E ele encontra o bar e entra lá pra ver o amigo. Mas quando ele entra, o amigo já tá terminando a apresentação dele. Ele senta pra tomar uma bebida e o cara fala, eu tô morando fora, já tenho filhos, tal, tá casado, desisti da medicina porque eu gosto da música e tal. Porém, ele recebe uma ligação.
E essa ligação ele anota um endereço, parece um endereço, primeiro. E o Bill pergunta do que se trata. Ele fala, então, existem pessoas muito ricas, muito poderosas, que acabam me contratando para tocar nesses lugares. Pessoas que têm uns costumes estranhos, mas ele falou, cara, nunca vi mulheres tão bonitas como nesses lugares. Apesar de não conseguir ver muito dele, como assim? É porque eu toco vendado nesses lugares. Teve uma noite ali que a venda não ficou bem colocada, eu consegui dar uma espiadinha. Mulheres lindas, as pessoas com fantasias, tudo mais. E o Bill fica, como assim, cara? Eu quero saber do que se trata. Ele, não posso te contar, cara. Não posso te contar porque tu não tá entendendo, é um negócio muito secreto, assim. E o tal endereço que ele anotou não era o endereço, era uma palavra. Fidelio era a palavra que ele anotou ali, como se fosse uma senha para ele entrar na casa. E ele fica com isso na cabeça, o amigo vai porque precisa ir lá trabalhar de madrugada, né? E o Bill fica com isso na cabeça e fica vagando ali pela cidade. Enquanto ele tá vagando, ele é abordado por uma moça, que é uma garota de programa, ele até chega a entrar no apartamento dela, ele é bem gentil com ela, tudo, mas eles acabam não fazendo nada porque toca o telefone, é a esposa dele, ele fala, tem que ir pra casa, mas ele fala, vou pagar a meia-noite mesmo assim, ele dá o dinheiro e vai embora. Mas, tentado, pelo que o amigo mencionou ali, a tal da senha Fidelio, teria que entrar de máscara, cara, essa madrugada vai se estender, gente, minha nossa. Ele vai até uma loja de fantasias que tá fechada, mas ele liga no interfone, pede pra pessoa recebê-lo, a pessoa desce, ele oferece uma grana um pouco maior ali, além do aluguel da fantasia, e ele vai lá pra alugar a fantasia. O cara resolve abrir e tal, e tá ali procurando. Quero uma máscara meio veneziana, né, pra tampar o rosto, um capuz preto, e o cara tá ali encontrando, daqui a pouco eles escutam um barulho. Um barulho ali dentro da loja, que tava fechada. Do nada. Cara, essa cena aqui me dá um rebuliço no estômago. Do nada, tem dois homens mais velhos, dois homens asiáticos, assim, mais velhos, com uma moça só de lingerie dentro de um espaço ali da loja, estavam fazendo coisas escondidas ali, e o homem, dono da loja, super revoltado, porque a menina era filha dele, ele xinga ela de tudo quanto é nome. O Bill, que é o personagem de Tom Cruise, tá apavorado por ver a jovem ali, ela não deve ter nem, sei lá, 13 anos de idade, só de lingerie, e os caras mais velhos ali, bota os dois caras pra correr, os caras saem dali, xingando todo mundo, diz que vai chamar a polícia, não sei o quê. O Bill sai dali da loja com a fantasia, mas ele sai meio atormentado. Pega um táxi e vai embora. Ele ficou de devolver essa fantasia no dia seguinte, daí a gente volta a tocar nesse assunto. Ai, cara. Ai, vamos lá. Ele pega o táxi e vai pra casa onde era o endereço que ele pegou com o amigo lá. Mas ele disse que teria que ser, assim, ó, jogo rápido. Entrar pra olhar e ir embora, porque não era um negócio que ele era autorizado. Ele fica com o táxi estacionado na frente da casa. E o táxi aqui já é um indicativo de que tem coisa errada com relação a ele. Eu já vou explicar. Ele sai, apresenta a senha pros seguranças. Eles levam ele de carro até lá onde é a casa. Uma baita de uma mansão gigantesca, assim. Ele entra na festa, bota o traje. E aqui, meus amigos, a gente vai ver uma sessão bizarra. Todo mundo com essas túnicas pretas, máscaras venezianas de diversas expressões esquisitíssimas, parece um pesadelo, tá? Tudo que tu tá vendo ali parece um pesadelo, do jeito que é filmado, um cara no meio de um círculo feito por mulheres nuas, mascaradas, assim, fazendo ali um ritual, falando, um canto esquisito, que depois, mais pra frente, quando eu fui pesquisar a respeito do filme, eu vi que ele era um cântico lido de trás pra frente, né, pra ficar profano propositalmente mesmo, né? E aquilo causa um desconforto, aquela cena, e o Tom Cruise paradinho ali olhando. Curioso, com a máscara, né? Do nada uma pessoa lá em cima do mezanino olha pra ele com a máscara, fica encarando, né? E ele não sabe quem é, aquela pessoa também não sabe quem é ele. Fica uma tensão, a pessoa só faz um aceno, ele repete assim. E daqui a pouco todo mundo sai pra um bacanal muito louco. Do nada vira uma suruba, todo mundo fazendo nheco-nheco ali com as máscaras. E, meu Deus do céu, vira uma bagunça. E ele vai andando de cômodo em cômodo, vendo a galera ali fazendo suas libertinagens. Do nada uma moça chega até ele, nua, mas com a máscara, né? Falando assim, ó, você tem que sair daqui o quanto antes que eles te percebam. Você não é bem-vindo aqui, vai embora. Ele fala, quem é você? Ela falou, não posso dizer. E você precisa sair daqui.
porque a minha vida e a tua tá em risco. Daí ele fica, ué, que papo é esse? Então, ela sai fora, porque alguém de máscara se aproxima e ela disfarça e sai fora, e ele continua. Em vez de ele seguir o conselho, ele continua andando. E do nada, enquanto ele tá lá vendo, a galera fazendo suas fornicações, ele é chamado. Nessa hora aqui, azedou. Ele chega naquele mesmo lugar onde ele entrou, que tinha aquele monte de gente lá aglomerado. Tá lá todo mundo de novo. E o cara que tava balançando um ritual lá, fazendo um negócio esquisito, manda ele se aproximar. E ele se aproxima. E ele exige que ele remova a máscara. E ele acaba removendo. É muita gente ali. Aí ele tá exposto, né? A galera. Ele fala assim, tu tem a senha? Daí ele falou a senha. E ele fala assim, você tem a segunda senha pra acessar a casa? Ele, não, eu não me lembro. Não se lembra porque não existe, né? Não tem segunda senha. Cara. Eles falaram que ele ia ter que se despir, tirar toda a roupa dele. E ele não, né, fica na defensiva, na tensão, assim, o que eu faço, né? Tipo, do nada, uma voz feminina interrompe, falando que podiam liberar ele. A mulher tá lá em cima do mezanino, é aquela mulher que tava tentando avisar ele. E que ela aceitaria a punição no lugar dele. E tu fica, que punição? Do que a gente tá falando? Enfim, eles botam ele pra correr. Né, ele chama um táxi e vai embora. Mas aquilo fica na cabeça dele. Quem era aquela mulher? Que punição ela tá falando? E o que aconteceria com ele se ele continuasse lá e se ela não tivesse se manifestado a respeito dele? What is going to happen to that woman? No one can change her fate now. When a promise has been made here, there is no turning back. Go! O Bill chega em casa com aquela expressão de tipo, meu Deus, o que eu fiz? O que eu acabei de ver? E ele andando pela casa, meio vagando assim, ele encontra a esposa dormindo, né? E ela tava meio que tendo um sonho, dando umas gargalhadas, sonhando ali. E quando ele se aproxima, ele acorda ela, né? E ela começa a descrever o tal do sonho pra ele. E talvez seria uma boa ideia ela não ter falado. Ela começa a falar que ela sonhou com aquele homem, o tal do marinheiro lá, do cara da marinha, enfim. E que o sonho que ela descreve aqui pra ele não é uma coisa legal de você compartilhar com seu parceiro, ainda mais quando ele não pede pra descrever, né? Ela literalmente fala que transou com um cara na frente dele durante o sonho, ria dele, daqui a pouco veio vários outros homens, e ela transou com vários outros homens, que aquilo dava prazer pra ela, e ela vai contando isso meio que chorando ao mesmo tempo, porque ela não parece ter prazer em contar isso pra ele, mas ela não para de falar. E abraça ele e continua falando, e dando detalhes assim que, meus amigos, o Bill tá devastado, né? Porque ele saiu na busca de pensar, assim, tu entende, né? Isso não é dito no filme, mas tu entende que quando ele sai de casa, depois de ouvir o que a mulher falou, é literalmente para buscar uma espécie de vingança. Uma espécie de olho por olho, né? Dente por dente. Se tu tem esses desejos, tu me traiu, vou te trair também. Pra sair por cima, dá essa impressão. Porque ele tenta com a garota de programa, mas ele não consegue. A consciência dele não deixa. Depois ele, vai lá para poder ver a tal da seita. Ele não participa de nada, ele só observa. Mas a moça que dá as investidas nele lá na casa do paciente dele que faleceu, ele também a afasta. Tu vê que ele tem desejos, ele tem esses impulsos, essa sexualidade reprimida ali, mas não vai pra frente, porque as aparências, né, de manter as aparências, de ser um bom médico, ser bem casado, ter uma família, estabelecem regras que ele não pode quebrar, né? E parece que isso também acontece por parte da esposa dele. Porque por mais que ela tenha esses sonhos, esses desejos, ela estava lá dançando com aquele cara no baile, vê que ela estava muito, muito no desejo de ceder, né? Pra ter relações com aquele homem. Só que ela o tempo todo fala, não, eu sou casada. Ela aponta pro dedo e sai fora. Então, tipo, ela não deixou de fazer o ato porque ela não sentia desejo. Ela deixou só por conta da moralidade matrimonial. Mas, como se aquilo ali fosse uma amarra. Mas não que ela não quisesse. Isso é bem estranho, né? Tipo,
É bizarro. A gente não faz as coisas, né? Porque, eu sou casado, não posso. Não, tu não faz isso porque é o teu caráter, né? Que vai te determinar se tu vai fazer essa coisa ou não. E não se tu é casado ou não, né? Mas é bem interessante a tensão que cria entre os dois aqui. Quando ele ouve ela falar essas coisas, então olha pra atuação aqui do Tom Cruise, é absurdo, cara. Tu consegue quase ler a mente dele pelos olhares, assim, do que ele tá pensando. Que é bizarro ouvir isso da própria esposa, né? E ele não sabe nem como reagir. Na manhã seguinte, ele vai procurar pelo amigo dele lá no bar. O bar só abria tal horário. Então, a pessoa, eu vou no café do lado perguntar se conhecem ele. A moça, não, conheço. Ele ficou hospedado num hotel tal. Ele vai lá, chega lá, o cara não tá no hotel. O cara saiu de madrugada, foi embora. 2 homens vieram pegá-lo e levaram ele embora. E o rapaz, que tá ali na recepção do hotel, fala que ele tinha umas escoriações no rosto. O amigo dele, né, o pianista lá. Ele, meu Deus, então alguém agrediu ele, né? E ele não sabe como reagir, ele precisava de respostas. Que porcaria de seita é aquela? O que aconteceria com ele se ele tivesse ficado, né, na festa? O que aconteceu com a moça que se colocou à disposição no lugar dele, né? Tu fala, eu vou aceitar as punições que ele receberia. Que punições são? Fica essas perguntas no ar, né? E ele vai procurar pelo amigo, não encontra. E o mistério vai aumentando. Tanto que ele vai lá na loja de fantasias para devolver a fantasia, ele acerta o que ele combinou com o homem, né? Devolve só que ficou faltando a máscara. A máscara não tava na sacola. O cara cobra, eu acho que $25 a mais, beleza, ele paga, tudo certo. E do nada, da parte lá do vestiário da loja, vem a filha dele, com aqueles 2 asiáticos de novo. E o cara, né, o dono da loja, ele fala, foi bom fazer negócios com vocês, os caras vão embora e tal. E a menina fica... Ai. A menina fica meio que jogando uns olhares, insinuando uma tensão sexual ali pro Bill, que o Bill fica tipo, o que você tá me olhando assim, né? Tipo, para! É só uma criança. E o pai dela, aparentemente, né, fica meio que subentendido, né, que ele ganha dinheiro com os trabalhos que a filha faz aí, né, por fora. E dando a entender que aquela hora que ele tava revoltado com os caras é porque eles estavam fazendo debaixo dos panos sem que ele soubesse, ou seja, sem ele receber. Porque depois o Bill ainda pergunta, cara, tu não ia chamar a polícia pra resolver isso? Nós chegamos num acordo. Aí tu entende que, tipo, pagando bem que mal tem, né? É tipo, literalmente isso. Nossa, cara. Ai, não tem como tu não ficar com o estômago embrulhado nisso aí, cara. Aí tu lembra dos paralelos lá do caso Epstein, que a gente falou no começo do vídeo ali, e tudo que a gente ouve falar, que tem na internet, cara, é nojento. O Bill sai dali e vai até a mansão. Chegando lá na mansão, um carro vem até ele, um cara entrega um envelope, e no envelope tava ali com o nome dele, dizendo assim, pare suas investigações, que vai ser melhor pra você, e fica por isso. É literalmente isso que ele lê. Eles sabem quem ele é, sabem onde ele mora, então é melhor ele não ficar futricando onde ele não é bem-vindo, né? Ele vai pra casa, vê a esposa conversando ali com a filha, né, ajudando no dever de casa. Ele vê, tem uma família aparentemente perfeita, mas nos olhares que a Nicole Kidman faz olhando pra ele, assim, com um sorriso, parece que ela carrega segredos e mistérios, assim, que tu não consegue desvendar, que é o charme da atuação dela, né? E ele continua com aqueles pensamentos, com aquelas lembranças. Na verdade não são lembranças, né, são pensamentos que ele tem referente às lembranças do que ela falou pra ele, né? Da visão do cara lá transando com a esposa dele, aquilo vai corroendo ele pega e sai fora dizendo que tem que resolver coisas no escritório. Quando, na verdade, ele vai lá procurar pelaquela garota de programa que ele não teve a oportunidade de contratar os serviços delas, digamos assim, né? Chegando lá, a amiga de quarto dela o recebe. E ele já começa meio que uma tensão da moça, né? Meio que provocando ele também e tal. Mas ela fala que antes deles fazerem qualquer coisa, ela precisava contar algo pra ele. Que a tal amiga não tava ali. Ela foi de manhã no médico fazer alguns exames e ela deu resultado pra HIV positivo. A cara do Bill nessa hora, quando ele recebe essa notícia, é tipo...
é um misto, né, de sentimentos, né, de preocupação e ao mesmo tempo de alívio, né, porque ele... Cara, se a mulher dele não tivesse ligado pra ele e na noite anterior, né, impedido, né, que ele tivesse feito o ato sexual ali com a moça, tu pensa na reação desse homem se ele soubesse agora dessa informação, depois de ter feito, de fato, algo com ela. Tu vê que ele já baixou a aura do homem rapidinho, né, cara? Ele falou, tudo certo, obrigado, né, por ter me informado e tal. E ele sai fora e segue vagando pela madrugada. Esse homem só queria molhar o biscoito, minha gente. Mas não tá dando certo. Não tá dando certo. Ele vai vagando e daqui a pouco ele percebe que tem uma figura muito bizarra, parece o tio Chico, um cara careca, sobretudo, seguindo ele. Uma figura bem ameaçadora, inclusive, assim. E vai acompanhando ele, vai seguindo, daí ele para numa banca, compra o jornal, disfarça, o homem passa, ele entra numa cafeteria 24 horas, isso já é de noite, né? E ele entra lá e fica tentando, né, ficar num lugar seguro, porque ele percebe que está sendo perseguido. E essa atmosfera de perseguição, de qualquer um pode ser o teu inimigo, é muito grande, porque afinal de contas, quem eram aquelas pessoas do baile? Todo mundo de máscara, né? Vai confiar em quem? Enquanto ele tá ali na cafeteria, ele olha no jornal e descobre que uma moça que era famosa, uma modelo super famosa, acabou falecendo por overdose. Ele pega o nome dela, ele vai no hospital, ele pede acesso lá à parte do necrotério e descobre que a tal moça que morreu, a tal modelo, é aquela que ele salvou lá no comecinho do filme, na festa do melhor amigo dele lá, porque aparentemente ela voltou a usar drogas. Ele tinha falado pra ela não fazer mais, né? Mas aparentemente ela usou. Só que essa questão do corpo nu, feminino, ser exposto várias vezes no filme, eu acho que ele também serve com outro propósito, não só deixar aquela atmosfera de thriller erótico, né? Mas com um propósito. A gente viu o corpo dela, certo? Nua, 2 vezes. A primeira, quando ela tava lá na festa, drogada. Agora, no necrotério. Mas a cor dos cabelos dela e detalhes do corpo podem nos dizer ou nos deixar interpretar que ela é a moça que estava no baile de máscaras e que se colocou à disposição de sofrer as punições no lugar dele. Aí tu vai pensar, por quê? Talvez pelo fato de que ele salvou a vida dela no começo do filme, né? Da tal overdose. Mas é só uma teoria, certo? Só uma teoria. Mas, por ser uma teoria, ele vai até a casa daquele melhor amigo dele, lá o Victor Ziegler, né? Que era um figurão de grana, né? E ele chega lá e aqui acontece um plot twist, né? Uma reviravolta. O Victor Ziegler fala que sabe do que estava acontecendo porque ele estava na festa. Ele estava lá de máscara, ele sabe tudo o que aconteceu. Só que ele fala que aquilo tudo não passa de uma espécie de teatro, né? As pessoas encenam que tem algo, vai ter punição, mas não é o que tu estás pensando. Não passa de uma punição de tipo assim, não pode entrar na festa por tanto tempo, algo, nada maligno como tu estás pensando. Ele falou, não, mas tinha gente me seguindo. Ele falou, sim, tem sim, eu que inclusive botei esse cara pra te seguir, só pra garantir que tu não fosse fazer merda, tu não fosse atrapalhar ali, porque, gente, tu não tem noção das pessoas que tem nessa festa. Tu não tem noção de quem são essas pessoas. E é melhor tu não saber mesmo. Então, cara, só esquece, só ignora, finge que tu não sabe e segue a vida. Tá, mas e a moça? A moça morreu por minha causa? Ela falou, não, ela não morreu por tua causa, ela é drogada, ela tinha problema com drogas, ela se drogou, não tem relação. A punição dela foi não ir mais pra festa e, enfim, ela foi pro apartamento dela, aplicou nela mesma e acabou morrendo. Aquilo não parece verdade, sabe? Fica uma ambiguidade, porque ao mesmo tempo que, beleza, pode ser, ao mesmo tempo tu sabe que é muito estranho, muito estranho. Ainda mais quando, depois dessa conversa tensa, o Bill vai pra casa, a esposa dele tá dormindo, e do lado, no travesseiro que seria dele, tá a máscara. A máscara que ele usou quando ele estava na festa. Ou seja, além deles saberem quem ele é, a família dele, onde ele mora,
alguém entrou na casa dele, botou a máscara sobre o travesseiro. É como se fosse, pra mim, isso não, eu não enxergo de outra forma como se não uma ameaça, do tipo assim, esquece tudo que tu viu, esquece tudo que tu sabe e segue a tua vida. É literalmente isso. Cara, me lembrou até do Poderoso Chefão, a cena do cavalo. Eu não vou falar muito aqui pra quem não assistiu, né? Mas a cena do cavalo na cama. Cara, que perturbador. Já pensou? Se coloca nesse lugar. Tu sabe algo podre de alguém, ou de algo, e tu chega em casa e tu vê que alguém entrou na tua casa e deixa uma pista, uma evidência de que a pessoa realmente entrou, pra que tu saiba mesmo que a pessoa entrou e ela sabe de ti. Acabou o sentimento de segurança, de estabilidade, mesmo que tu seja um médico rico, acabou. Acabou. Simples assim. Cara, como é que tu segue a tua vida desse jeito? Sempre olhando pra qualquer sombra, né? Medo da tua esposa, medo pela tua filha. Cara, que bizarro. Ele, óbvio, conta pra ela, pra esposa, e eles falam, cara, a gente tem que seguir em frente, fingindo que a gente não sabe de nada e tal. E na manhã de Natal, ali eles, numa loja de brinquedos, a menina procurando alguma coisa pra ganhar de presente, eles vão conversando a respeito, em silêncio, assim, baixinho e tal, mas tem muitos homens ali ao redor. Daqui a pouco tu vê que a filha sai assim, meio que some ali no meio desses homens, eles continuam conversando, e ela fala, a gente tem que fazer uma coisa pra gente resolver isso. Trepar. Acaba o filme assim. O filme acaba desse jeito. Que? There is something very important that we need to do as soon as possible. What's that? Fuck. A partir do momento em que Bill entra naquela mansão e presencia o ritual, o filme deixa de ser apenas um drama conjugal, né? Ele assume uma forma de uma fábula sombria sobre poder, desejo e hierarquia social. Até então, Bill acreditava que sua posição como médico, seu dinheiro e suas conexões o colocavam em um nível privilegiado da sociedade. Mas ao invadir aquele ambiente secreto, ele descobre algo perturbador. Existe uma elite muito acima dele em um mundo onde o seu status não significa absolutamente nada. A sociedade secreta que ele presencia é silenciosa, ritualística, organizada e absolutamente impessoal. Não há rostos, não há nomes, não há emoção, apenas hierarquia. As máscaras simbolizam justamente isso. Ali, ninguém é indivíduo, são apenas papéis sociais protegidos pelo anonimato. O poder ali não precisa gritar nem ameaçar diretamente, ele apenas existe. E isso é o suficiente para intimidar. Bill entra naquele lugar como um intruso, alguém que não pertence àquele nível de pirâmide social. Ele não entende as regras, não sabe como se comportar e, acima de tudo, não tem o tipo de poder que aquelas pessoas têm. Quando ele é descoberto, a situação se resolve de forma simbólica. Uma mulher se oferece para pagar o preço por ele. É como se aquele mundo tivesse seus próprios códigos, suas próprias leis, completamente separados da moral comum. Depois disso, o restante do filme acompanha Bill tentando entender o que aconteceu. Ele busca respostas, tenta encontrar o amigo, tenta descobrir a identidade da mulher que o salvou, mas tudo que encontra são portas fechadas, silêncios e avisos. É como se o sistema tivesse absorvido o evento e apagado qualquer rastro. Isso leva a um ponto central do filme. O verdadeiro poder não precisa se justificar, ele simplesmente controla a narrativa. Quando Bill confronta Ziegler, o milionário tenta tranquilizá-lo, dizendo que tudo não passou de uma encenação para assustá-lo, mas a fala de Ziegler é ambígua. Ele não confirma nada, não explica nada, apenas sugere que Bill deveria parar de fazer perguntas. E esse é um dos momentos mais importantes do filme, porque ele Kubrick deixa a verdade em aberto. O espectador, assim como Bill, nunca sabe o que realmente aconteceu. Essa ambiguidade é essencial para entender o final. Enquanto Bill volta para casa e encontra a máscara sobre a cama do lado de Alice, é como se todos os segredos da noite desabassem sobre ele. A máscara não deveria estar ali. Ela representa o mundo que ele tentou acessar e que agora invadiu seu espaço íntimo. Nesse momento, Bill desmorona. Ele chora, confessa tudo e pela primeira vez no filme se mostra vulnerável de verdade. Isso prepara o terreno para a cena final na loja de brinquedos. A loja é iluminada, colorida, cheia de estímulos visuais. Um contraste total com os ambientes frios e sombrios da sociedade secreta. Mas, ao mesmo tempo, há algo estranho ali. Enquanto os pais conversam, a filha se afasta lentamente, caminhando entre os corredores, se aproximando de adultos desconhecidos.
Alguns espectadores interpretam isso como uma sugestão de que o ciclo continua, de que a próxima geração será absorvida por esse mundo de poder e influência. É uma leitura possível, especialmente considerando o clima de ameaça que o filme constrói. Mas há outra interpretação, mais psicológica e talvez mais coerente com o tema central do filme. O que realmente mudou não foi o mundo ao redor deles, e sim a percepção de Bill. Ele começou o filme acreditando que tinha controle sobre sua vida, sobre sua esposa, sobre seus desejos. A confissão de Alice destruiu essa ilusão. Sua jornada pela noite não foi apenas uma consequência de tentações, mas uma experiência de humilhação. Ele foi rejeitado, foi enganado, ameaçado e finalmente confrontado com um poder muito maior do que o dele. Quando o casal conversa na loja, eles estão exaustos emocionalmente. Eles passaram por uma noite de fantasias, medos e segredos. Alice diz que eles tiveram sorte de sair daquilo ali vivos e que existe algo muito importante que eles precisam fazer o quanto antes. Quando Bill pergunta o que, ela responde: foder. Essa frase final não é apenas provocativa, ela funciona como uma espécie de conclusão filosófica do filme. Durante toda a história, o sexo aparece como fantasia, poder, ameaça, moeda de troca, ritual, manipulação. Quase nunca como intimidade real entre duas pessoas. O casamento de Bill e Alice estava baseado em uma ilusão. A ideia de que eles eram imunes ao desejo, à traição, às fantasias. A jornada de Bill destrói essa fantasia. Ele percebe que o desejo existe, que o mundo é caótico e que o poder pode ser cruel e que ele não controla nada. Então a resposta de Alice é quase um retorno ao básico, ao humano. Em vez de fantasias, rituais secretos e jogos de poder, ela propõe algo simples, direto e real, a intimidade entre os dois. Não como uma fantasia, mas como conexão. Nesse sentido, o final não é sobre conspiração nem sobre seitas, nem sobre a filha. É sobre um casal que encarou suas próprias sombras e percebeu que a única coisa concreta que ainda tem é um ao outro. O filme inteiro é uma jornada de olhos fechados, personagens vivendo em ilusões, fantasias e papéis sociais. O final sugere uma possibilidade de despertar, não para uma verdade conspiratória sobre o mundo, mas para uma verdade mais íntima e desconfortável, o desejo, a fragilidade e a realidade do relacionamento humano. Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero saber a interpretação de vocês. Vocês concordam da minha opinião sobre esse filme? Sobre ele falar muito mais sobre desejo reprimido, sobre sexualidade, sobre relacionamentos humanos sem diálogo, né? Aquele casal que não sabe conversar, né? Então tudo que acontece aqui é por falta de diálogo, sobre casais que não se abrem sobre seus sentimentos, sobre seus desejos, sobre sonhos. Acho que é muito mais do que um filme apenas sobre seita, sobre denúncia da elite oculta. O que vocês acham referente a isso? Caso tenham gostado do vídeo, peço que deixem o seu like. Se você caiu aqui de paraquedas, convido a se inscrever. Eu fico por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo.